Segunda-feira, 24 de fevereiro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nessa segunda-feira da 7ª semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Meu querido irmão, minha querida irmã, a cena evangélica de hoje tem lugar quando Cristo desce com os seus 3 acompanhantes do Monte da Transfiguração à planície, onde o esperam os outros discípulos e muita gente. O relato de Marcos é de grande realismo e pormenor. A cura do menino epilético e surdo-mudo aparece hoje como, primeiro, uma manifestação pública do poder de Jesus sobre a doença e o demônio. Segundo, um convite à fé em Cristo e à oração. E terceiro, um sinal da sua própria ressurreição. Note-se que no segundo espasmo epilético, o menino ficou como um cadáver, de modo que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando o menino pela mão, levantou-o, e o menino pôs-se em pé. Ambos os verbos, levantou e pôs-se em pé, são precisamente os que emprega o grego do Novo Testamento para designar a ressurreição de Jesus. Como fio condutor da sua narração, Marcos relaciona a fé suplicante do pai do menino com a falta de fé e oração dos discípulos de Jesus, que não puderam curar o doente. Fé e oração aparecem aqui em estreita união. O pai da criança acredita no poder de Jesus, mas reconhece que sua fé é frágil. Por isso roga ao Senhor que o ajude no seu empenho. "Tenho fé, mas duvido, ajuda-me." E à falta de fé e oração dos discípulos, atribui Jesus o seu fracasso. Quando eles lhe perguntaram a sós: "Por que não podemos nós expulsar o demônio?" Ele respondeu-lhes: "Essa espécie só pode sair com oração e jejum." Em Mateus, a explicação de Jesus é mais acusadora: "Pela vossa pouca fé." De fato, a fé e oração andam unidas e mutuamente se presumem e influenciam na vida cristã, como veremos em seguida. Segundo alguns autores, esse relato evangélico deve ser lido em chave batismal, pois reflete em todo o seu conjunto uma liturgia catecumenal. Assim acentua fortemente o papel
da fé na intervenção da comunidade, que apadrinha o candidato, assim como a passagem de uma vida nova e, finalmente, as práticas catecumenais da comunidade primitiva, oração e jejum, como disposições que, juntamente com a fé, colaboram na eficácia do sacramento, que não produz por si mero automatismo. Oração cristã é fé madura em diálogo com Deus. Sem a fé, a oração perderia o seu sentido ao carecer de referência a um tu interlocutor. Deixaria de ser diálogo com Deus para se converter em monólogo estéril, mas não é assim. A oração é o diálogo real de uma fé em exercício, porque orar é fazer a experiência gratuita e não utilitária de Deus, tal como expressa o Pai Nosso que Cristo nos ensinou. Por isso, o modelo supremo de toda oração cristã é o próprio Jesus, o primeiro adorador do Pai em espírito e em verdade, um modelo inalcançável para nós no nível pessoal do seu diálogo com Deus, mas que orienta a nossa aproximação ao todo outro. A melhor base para uma boa oração é uma fé madura que não entende a oração como procura egoísta dos favores de Deus, nem menos ainda tenta comprá-los com seu espírito mercantil à base de boas obras e inclusive de práticas religiosas. Em tal caso, estaríamos no estágio de uma fé degradada ou falsa fé que põe em relevo a grosseira magia de uma mera religiosidade natural. Por fim, rezemos. Glória a ti, Senhor Jesus, porque no Evangelho nos mostras hoje a eficácia da fé suplicante e nos ensinas que fé e oração têm de andar unidas. Tu és, Senhor, o interlocutor com quem falamos, e tu, Jesus, nosso modelo de oração cristã. Concede-nos orar como tu queres que oremos, com plena disponibilidade à vontade do Pai. Infunde o teu Espírito em nossos corações, para que saibamos pedir-te o que nos convém, e dá-nos sempre a fé, a esperança e o amor, para nos mantermos fiéis discípulos seus, hoje e sempre. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.